Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 24º dia de leitura bíblica, 365 dias para a gente poder completar a Bíblia. Muito obrigado pela tua presença. Vamos começar então a nossa leitura de hoje? Vem comigo então. Êxodo 16. A gente vai de Êxodo 16 até Êxodo 18, versículo 12. Fala o seguinte: o maná e as codornizes. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deve juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia verão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que o Senhor Deus quem os tirou, foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, que vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia o orvalho em volta do acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era, então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: esse é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia pegaram um dobro, isso é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, sábado santo, separado para o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal nem criou bicho. Moisés disse: comam isso hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham este alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele é parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que nos deu para comer no deserto, quando nos tirou da terra do Egito. Então Moisés disse a Arão: pega uma vasilha e ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes.
Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou as vasilhas diante da arca da aliança para que ficassem guardadas ali. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isso é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Uma coisa interessante para a gente poder descobrir aqui, o nome maná, na verdade, na língua dos hebreus, significa exatamente o que é isso. Então o nome maná é basicamente o conglomerado de palavras de o que é isso, sabe? Esse é o nome de maná. Aqui nesse capítulo a gente também pode ver o terceiro apontamento de murmuração em relação à provisão de Deus. Foi quando eles tiveram fome e eles reclamaram a Arão e a Moisés falando: o que nós vamos comer? Por que vocês nos trouxeram até aqui? Que nem no episódio passado a gente estava falando a respeito dessas 10 vezes que o povo tentou a Deus. Essa foi mais uma dessas vezes. E agora a gente vai para o capítulo 17. A água da rocha em Refidim. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Porque estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando, gritando contra Moisés. Eles diziam: por que vocês não tirou da terra do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, os nossos filhos, as nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus. O Senhor lhe disse: o que eu faço com esse povo? Mas mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte de Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e de Beribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? A guerra contra os amalequitas. Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. E quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar. Ele deu o seguinte nome: o Senhor Deus é minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Nessa passagem a gente pode ver em outras traduções que Jeová Nissi, né? O Senhor é minha bandeira. Nesse ponto em específico, é muito interessante a gente ver a questão da união de outras pessoas junto ao movimento de intercessão de Moisés, sabe? Algumas vezes a gente vai ficar diante do Senhor e a gente vai se cansar para pedir algumas coisas, sabe? E não quer dizer que isso é errado, quer dizer que a gente está fazendo aquilo que é válido, mas o nosso corpo ele não vai conseguir aguentar. Às vezes a nossa mente, o nosso interior, ele vai começar a se esmorecer em meio às batalhas da vida. E é muito legal a gente perceber nesse ponto aqui da história que houve duas pessoas que estiveram junto com Moisés enquanto ele intercedia, enquanto ele batalhava em intercessão pelo povo, né? Será que nós temos pessoas que junto de nós têm batalhado e intercedido diante de Deus? Ou será que a gente está deixando de ser essas pessoas para outras pessoas também? É muito legal a gente ver como que o corpo de Cristo ele deveria estar junto e orando uns pelos outros sempre. Essa é a exortação que o apóstolo Paulo nos dá. Eu quero que vocês sejam homens santos, levantando suas orações em todos os lugares. É uma coisa que a gente precisa ter como um princípio, que é exatamente isso. Eu preciso de pessoas que me ajudem a estar diante de Deus. Não porque eu não consigo estar, mas é porque esse lugar, muitas vezes, eu vou ficar cansado e eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas que vão me cutucar e vão falar assim: cara, vamos fazer a leitura de hoje, cara, vamos orar hoje,
Cara, tu já jejuou essa semana? Justamente para que a gente possa continuamente estar, o quê? Avançando, para que a gente possa, de fato, saber que vai existir um apoio externo nos momentos de fraqueza. Esse é só um adendo que eu gostaria de dar aqui em relação a isso, né? Mediante esse princípio que a gente pode ver aqui em Êxodo 17 com Moisés. Capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os seus 2 filhos dele para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o meu Deus, o Deus do meu pai, me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampando, no Monte Sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde. Depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do povo do Egito, e disse: louvado seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. E Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Essa é a nossa finalização do dia de hoje. Muito obrigado por estar até aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse final de semana maravilhoso, esse dia de sábado, e que você possa ser extremamente feliz em continuar caminhando por toda a nossa leitura até o final do ano, que o Senhor possa te dar persistência e que isso possa verdadeiramente transformar a sua vida. Deus te abençoe.